Olá, eu sou o Will Silvestre, esse é o canal Hoje News, o seu canal de notícias, entretenimento e opinião. Novamente, vamos conversar hoje com o Dr. Paulo Goiás, especialista em direito eleitoral, administrativo e um importante observador da cena política na esplanada dos ministérios em Brasília. Vamos falar agora com ele, conversar com ele, como é que anda a famosa CPI da saúde, ou a CPI do fim do mundo. Conosco, Dr. Paulo Goiás. É um prazer tê-lo novamente conosco, Dr. Paulo. E aí, como é que está Brasília? Muito frio, muito quente? Brasília está quente. É. Você sabe que ontem eu almocei com um grupo de pessoas e na conversa, alguns me confidenciando o seguinte, que elas tinham se afastado do presidente Bolsonaro e que estavam voltando por causa da CPI. E aí eu quis entrar para saber por quê, naturalmente. E o que elas me disseram? Que o que a CPI estava fazendo era jogando para baixo do tapete a responsabilidade da corrupção durante a pandemia de prefeitos e governadores e querendo imputar toda a responsabilidade da CPI ao presidente da República. E que as pessoas já estavam cansadas desse tipo de articulação. Então, me parece que, à primeira vista, a CPI começa a ter efeitos a favor do Bolsonaro. Primeiro que começam os movimentos populares voltando à rua, às ruas que não estavam. Domingo, aqui em Brasília, mais de 6 mil motoqueiros acompanharam o presidente num passeio na esplanada. Isso não é por acaso. Se nós considerarmos que não foi distribuído combustível, não foi dado pão com mortandela, não foi dado R$50 numa camiseta, é muita gente passeando de moto com o presidente da República. Dias atrás, dia 1º de maio, 23 milhões de pessoas no Brasil foram às ruas apoiar o presidente da República. Isso quer dizer o quê? Que a CPI precisa tomar rumo. Ela não pode continuar do jeito que ela está. Ela está buscando culpa do presidente e esquecendo de apurar outros fatos. E esse tipo de situação já faz o cidadão comum a querer fugir e começar a entender que a CPI nada mais é do que um palanque eleitoral para 2022. Então, doutor Paulo, uma última pergunta para o senhor sobre essa CPI. É o seguinte, me parece que houve os apoiadores do presidente da República conseguiu aí uma armadilha já que a CPI é maioria contra o presidente, mas tem 4 apoiadores do presidente que conseguiram fazer com que eles aprovassem a convocação de determinadas pessoas, que inclusive inclui os 2 governadores, o de Alagoas, que é filho do Renan, e o do Pará, o Jader Barbalho Filho. Esses 2 poderão ser convocados. Até que, enfim, a CPI parece que está sendo forçado, segundo uma declaração do Girão, está sendo forçado agora a investigar governadores e também prefeitos. O senhor acha que vai chegar lá ou vai ficar sempre procurando aí sangrar ao máximo o presidente da República? Não, o objetivo 100% é sangrar o presidente da República. Pelo menos por parte do Renan Calheiros, que quer, na verdade, colocar o presidente em xeque e tentar tirar a indicação do ministro do Supremo e, se possível, alguns cargos e algumas verbas extras para as suas regiões de Alagoas e para os seus liderados. Por outro lado, o grupo ligado ao presidente da República busca trazer também outras pessoas responsáveis, que são responsáveis direto pela execução do dinheiro federal que chegou nos estados. Então, agora começa a se querer investigar como foi gasto o dinheiro federal que chegou nos municípios para o Covid. Nós temos o exemplo de Brasília, que foi criado o hospital de campanha do Mané Garrincha, gasto 79 milhões para 179 UTIs. Vieram, na verdade, 179 leitos, que na verdade não foram utilizados e que saiu mais ou menos na base de R$70 mil para cada pessoa que teve que deitar naqueles leitos. Era muito mais fácil comprar um hotel e colocar as pessoas lá dentro
do que ter feito o hospital de campanha, que durou 4, 5 meses e foram jogados pelo ralo 79 milhões. Agora ponha isso em 27 unidades da federação, ponha isso em 5.600 municípios e nós vamos ver quanto dinheiro público foi jogado fora, e esse dinheiro jogado fora está fazendo falta nessa segunda onda da Covid. E agora se fala na terceira onda do Covid. Se ela se confirmar, serão outros gastos, outros problemas. Doutor Paulo, aí, continuando em Brasília ainda, vamos agora entrar aí nas andanças políticas. Tá todos os partidos procura-se um candidato de centro. Teve o Kassab, o presidente do PSD nacional, Gilberto Kassab, esteve com o presidente Lula, o ex-presidente Lula, uma conversa, bateu papo ali e tudo, mas Kassab diz que o partido vai ter presidente, aí o Mandetta também pulou fora, o Ciro Gomes também não quis muito papo com o ex-presidente Lula. Parece que está tendo uma dificuldade aí para o presidente Lula, o ex-presidente Lula, conseguir colocar de pé o seu projeto de reeleição. Aí tem pesquisa que diz que o Lula ganha no segundo turno, o único candidato para derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro é o ex-presidente Lula, enfim. Mas o interessante do detalhe é que, eu gostaria de comentar isso com o senhor, é que o Palácio do Planalto, assim que foi postada a foto do Kassab com o presidente Lula, a Gleisi Hoffmann, etc., o povo falou que começou aí o Palácio do Planalto, alguns agentes do Palácio do Planalto monitoraram os cargos, inclusive um dos mais importantes, que é a presidência da FUNASA, que está com o PSD, começou a monitorar os casos do Gilberto Kassab, lá dos cargos que ele tem no governo federal. Aí o PSD ficou de barba de molho, né? Que pode perder aí, porque, afinal de contas, o principal adversário do presidente Jair Bolsonaro é o ex-presidente Lula. Um detalhe, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, é do PSD, ficou também indignado. A Tereza Cristina, que está indo para o PP, a poderosa ministra da Agricultura, também viu com desconfiança. Bom, o resumo dessa ópera, doutor Paulo, que eu pergunto para o senhor, entregando a batata quente em suas mãos, como é que o senhor viu essas movimentações em busca do Centrão? Até agora, tá, o Mandetta, o MDB diz que vai ter candidato, mas até agora não apareceu, o João Dória de um lado, o Ciro de outro. Como é que o senhor está vendo aí essa movimentação em busca de um candidato de centro? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ver o seguinte, vou fazer uma defesa aqui do Kassab. Ele, como presidente de um partido, ele tem que conversar com todos, da extrema-direita à extrema-esquerda. Faz parte do jogo democrático. Segundo, eu não acredito que o Palácio do Planalto tenha mandado levantar os cargos do PSD em função dessa conversa. Até porque não é assim que funciona. Não se ameaça um presidente de um partido. Muito pelo contrário, se prestigia um presidente de partido. Terceiro, o Lula, para mim, é carta fora do baralho. Primeiro, eu entendo que ele é inelegível, porque não foi cassada a decisão do TRF-4 e nem do STJ no caso da juíza Hart, que condenou o Lula, e ela não é impedida. Não tendo sido cassado, para mim o Lula continua inelegível, apesar da grande imprensa não falar isso. Segundo lugar, o Lula é aquilo que nós chamamos em política, que está com cheiro de merda, cheiro de cocô. Quando ele chega perto, as pessoas têm medo de pegar o cheiro dele. Ele tem ainda uma rejeição que ultrapassa 54%. E essa rejeição não permite ele ser candidato a presidente da República.
mesmo num segundo turno. Até porque imaginar que a direita e o centro vá votar no Lula novamente é um doce engano. Segundo, quarto, você vê o seguinte, o centro procura um candidato, mas não se consegue achar um candidato que possa ir para o segundo turno. A esquerda, por o seu lado, tem o Lula, que não é candidato, que provavelmente será o Haddad, tem o Ciro Gomes, que é um destrambelhado e que, segundo o povo do Ceará, vivem nas nuvens brancas, sonhando. Você tem ainda o Boulos, que deve ser candidato e que vai se afastar do Lula no primeiro turno para tentar ter o apoio no segundo. Por que eu digo isso? Porque o Boulos pode ser uma opção da esquerda. Então, em que pese ele ser radical, não ter grande chance, mas será uma das opções. Além disso, terá candidato da esquerda do PCO. Então, você vai dividir os 30% da esquerda em 4 nomes. Na direita, você vai ter o Bolsonaro lá com os 30%, 35% dos votos. Os 25% da esquerda. Sobra 40% dos votos. Esses 40% está no centro, que pode ser centro-direita ou centro-esquerda. Aí você tem, nesse cenário, o Tarso Gereissati, o Luciano Huck, que parece que já é carta fora do baralho. Você tem, correndo por fora, o Mandetta, com o Fique em Casa. E você tem, na minha interpretação, que não pode ser descartado, o Caiado, governador de Goiás. Então, o que é que nós temos nesse cenário? Hoje, o quadro, o centro não conseguiu um candidato ainda que empolgue as massas e que faça frente a Bolsonaro. E Bolsonaro continua com um apoio popular significativo. É o único político que está de mandato executivo que está podendo sair na rua e ir a qualquer lugar que tem aclamação popular. E esse é um fenômeno que eles não conseguem entender ainda, que Bolsonaro é destrambelhado, fala o que não deve, compromete às vezes a linguagem, mas nós estamos aí há mais de quase 2 anos e meio e nós não temos notícia de corrupção no governo. Tentam de toda forma imputar a ele as responsabilidades da falta de oxigênio num hospital em Manaus. Imaginar que o presidente da República seja responsável por hidrogênio num hospital em Manaus. Imputar agora a fraude de licitação em alguns municípios por compra de equipamentos. Tudo isso faz com que o povo veja uma coisa, que entre as opções que tem, Bolsonaro ainda é a melhor. Doutor Paulo, muito obrigado. Espero encontrá-lo aqui na quinta-feira, novamente, para a gente bater um papo aí sobre a política, os temas mais relevantes que impactam em nossas vidas. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que te agradeço, Silvestre, e até a próxima vez. Estamos sempre à disposição do Hoje em News para que a gente possa conversar um pouco sobre política e direito no nosso país e no mundo. Ok, esse foi mais um bate-papo. O Hoje News fica por aqui, agradecendo pela oportunidade de dar seu like ou dislike, não importa. O importante é que você participe. Hoje News, canal de informação, entretenimento e opinião. Até!